Mas agora, Denise, o deputado Marum, que ontem inclusive conversou conosco, já disse que pode ficar para amanhã, mas enfim, muita coisa mudou nessa proposta, a história do tempo de contribuição que cairia de 49 anos para 40 anos. Agora, essa transição é muito difícil de entender. Como que é possível traduzir isso para os nossos ouvintes? Eles complicaram muito. É o seguinte, eles colocaram a idade mínima da mulher de 50 anos e 55 para os homens, desde que atingido o período de contribuição exigido, aí teria a necessidade de pagar um pedágio, um tempo a mais de contribuição, referente a 30% do que está faltando. Então a pessoa tem que contribuir 30% a mais do período que está a partir dessas idades. Mas aí essa idade mínima para você entrar nessa transição vai subir 2 anos a cada ano. Então vai passar de 50, depois 51,5, depois 53 anos, isso falando das mulheres. Depois 54,5, você tem uma graduação até que a partir de 2038 a idade mínima para você começar a contar esse pedágio chegaria aos 65. Então só se aposenta com 65 anos a partir de 2038, mas é um cálculo muito complicado e eles ainda estão discutindo isso, porque eles estão cogitando a possibilidade de você reduzir um pouco essa idade mínima. O relator queria que fosse maior, os congressistas querem que seja menor, não é, por desses 50 anos e 55 anos de idade, porque seria a idade mínima para se aposentar. Não é isso que eles querem evitar, que as pessoas possam se aposentar. Escala, né? A escala toda, e vai subindo. Mas aí seria a partir de 50 e 55, mas não tem aquele ponto de corte, por exemplo, se você está com 50 anos e 6 meses a menos de 50 anos, você fica fora dessa regra. Então não tem esse gradualismo que colocava na proposta original, que criou muita polêmica, né, José Paulo? Cada caso vai ter que ser analisado em razão da escala. Mas você tem que ver o tempo de contribuição que você tem. Um exemplo que está sendo pedido, mas se eu pôr que falte 10 anos para aposentar, 30%? 30% a mais de período. Ele vai trabalhar 13 anos, é isso? Exatamente, mais ou menos 13 anos para você completar esse período mínimo de contribuição. Agora você tem que ter aquele tempo mínimo, não é só questão de idade. Então se a pessoa começou a trabalhar com mais idade, ela não tem um mínimo de contribuição, aí ela tem que completar aquele período. É a pessoa que já atingiu a regra para se aposentar, José, aquela discussão que nós já tivemos. A pessoa já, no momento de aprovação da reforma... Outro exemplo em homenagem ao professor Vila. Opa! O Jaiminho não pode se aposentar, então, porque ele não trabalha. Não, mas depende do tempo que ele tem de registro. Ele é professor, ele é professor e contou. Mesmo o professor Vila não gostando da agenda dele. Falando do Jaiminho. Mas ele tinha emprego, ele era prefeito. Ele tinha emprego. Ele dá para considerar aquele período. Agora, Josevaldo, tirando essa questão da transição, o que está preocupando muito é que eles estão mantendo determinados privilégios. Inclusive, no caso dos servidores, vai haver uma mudança que vai permitir que eles mantenham o valor do salário deles na aposentadoria, dependendo da opção que eles façam no momento. Isso ainda está sendo fechado, mas há essa possibilidade. Eles também já deixaram, da forma como estava, professores, policiais, aposentadoria rural, voltar atrás na questão de benefícios, que isso eu acho até justo do ponto de vista social, de você ter uma vinculação com o salário mínimo. Agora, muita coisa eles estão cedendo, no caso dos servidores, mesmo de políticos, com a possibilidade de criação de um fundo para que eles preservem as condições de aposentadoria. Eu acho isso péssimo no momento em que você exige que o trabalhador enfrente condições mais adversas para a aposentadoria. Então, manter privilégios, eu acho que é um momento péssimo para se fazer isso. Sinceramente, no que respeita ao eu não sou militarista. Não, mas militar é fora, José, dessa história. O problema são os políticos e servidores. No tempo da Revolução, os militares vão ter uma outra aposentadoria, porque tem regras próprias, até porque eles também têm estabilidade de emprego, então você tem que definir uma outra condição. Agora, o problema são servidores e principalmente políticos. Político, do jeito que eles estão embaixo atualmente, né? Preservar direitos, eu acho absurdo. No tempo da Revolução eu até brincava, o Fernando Vieira de Mello até advertia, olha, está correndo risco, citando uma frase do professor Canuto Mendes de Almeida. Fala, eu não gosto de militar na política, militar verbo.